Olá! Bom, primeiramente eu queria começar agradecendo aos avaliadores que aceitaram participar dessa banca, professora Daniele e professor Alisson. Eu me chamo Yara Moreira e o tema do meu trabalho é Quando saber demais não é bom. É com ansiedade e bem-estar psicológico, testando o efeito moderador da literacia climática. Meu projeto tem como orientador o professor Diego Loreto. Certo. Sabemos que os problemas ambientais vêm causado muita preocupação nos últimos tempos e isso tem influenciado fortemente a opinião pública. Esses problemas ambientais estão relacionados a questões como aquecimento global, mudanças climáticas, desmatamento, perda da biodiversidade e entre outros exemplos. De acordo com alguns dados fornecidos em 2022 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mais conhecido como IPCC, as mudanças climáticas vêm tido como consequências inúmeros outros fenômenos que são mais graves e mais frequentes. Além disso, de acordo com uma pesquisa também realizada pelo IPCC, é muito provável que a temperatura do planeta aumente mais de 1,5 graus Celsius ainda nesse século. E já em relação aos problemas ambientais no Brasil, foi comprovado que a taxa de desmatamento da Amazônia brasileira em 2020 foi a maior taxa de desmatamento da década. Então, este se torna um dos maiores problemas ambientais enfrentados no Brasil atualmente. Além disso, o país vem sofrendo inúmeras pressões, tanto internacionais quanto nacionais, justamente para tentar restabelecer o controle das atividades ilegais aqui no Brasil. Sendo assim, inúmeros estudos dentro da psicologia ambiental vêm buscando justamente desenvolver programas que têm o intuito de fortalecer as atitudes e os comportamentos ecológicos. Então, elas buscam tentar, ao menos, minimizar os impactos das ações causadas pelo homem, né? Ou seja, as ações antrópicas. Contudo, durante a realização deste projeto, foi possível notar que existem poucos estudos que relacionam variáveis de saúde mental e meio ambiente dentro da literatura psicológica. Então, este projeto buscou justamente estabelecer essa relação entre três variáveis. A primeira variável seria a ecoansiedade. A ecoansiedade é um termo utilizado para descrever situações em que uma pessoa se sente ansiosa, estressada ou nervosa perante uma situação ali de calamidade ambiental. Dentro da ecoansiedade, nós temos 4 dimensões. A primeira dimensão são os sintomas afetivos, que é quando o indivíduo se sente emoções negativas quando para pensar em situações de mudanças climáticas ou degradação ambiental. Essas emoções negativas estão ligadas a sentimentos como ansiedade, estresse, angústia, medo, pânico e por aí vai. A segunda dimensão seria a ruminação, que é quando a pessoa passa a pensar repetidamente sobre questões ambientais, e esse é um fator que pode, inclusive, até piorar a ecoansiedade. A terceira dimensão são os sintomas comportamentais. Eles configuram-se como dificuldade para trabalhar, estudar, dormir, socializar. E por fim, nós temos a quarta dimensão, que seria a ansiedade relacionada ao impacto das ações pessoais no planeta, que é quando o indivíduo se sente de fato ansioso em relação à sua ação individual, ou seja, se ele está tendo alguma atitude ou comportamento que esteja sendo favorável ao meio ambiente, né? E se esse comportamento está de fato levando algum resultado positivo para o planeta, né? Ou seja, se está tornando aqui o mundo um lugar melhor. A segunda variável utilizada no projeto é a literacia climática, que nada mais é do que um termo utilizado para descrever o grau de conhecimento que uma pessoa tem sobre questões climáticas e ambientais. E por fim, nós temos a terceira e última variável, que é o bem-estar psicológico. Esta é uma variável que engloba aspectos psicológicos, sociais e espirituais, e são baseados em julgamentos cognitivos e afetivos que a própria pessoa faz em relação à sua vida. Além disso, os estudos dessa natureza podem, inclusive, ajudar na compreensão tanto do bem-estar geral quanto do bem-estar individual.
Bom, como eu havia dito anteriormente, inúmeros estudos dentro do campo da psicologia ambiental têm focado muito na questão dos comportamentos ecológicos, né? Então, é uma preocupação muito mais com a questão comportamental e muitas das vezes esses estudos acabam ignorando as questões psicológicas, como os aspectos cognitivos, afetivos e emocionais. Então, este projeto buscou justamente estabelecer essa relação entre as três variáveis citadas. É um projeto que é um estudo que está incluído dentro do campo da psicologia ambiental e ele justifica-se pelo fato da relação entre literacia climática e eco-ansiedade ser fundamental para que possa haver a compreensão entre as interações entre fatores psicológicos e ambientais. Como objetivos, nós temos o objetivo geral, que seria investigar a relação entre eco-ansiedade, literacia climática e bem-estar psicológico dentro do contexto brasileiro. E como específicos, nós temos três. O primeiro sendo analisar o poder preditivo da eco-ansiedade frente ao bem-estar psicológico, analisar o poder preditivo da literacia climática frente ao bem-estar psicológico, e, por fim, testar o efeito moderador da literacia climática na relação entre eco-ansiedade e bem-estar psicológico. Já em relação às hipóteses, nós temos ao todo 4. A primeira supõe que quanto maior a literacia climática, maior será a eco-ansiedade. A segunda, quanto maior a literacia climática, menor será o bem-estar psicológico. A terceira, quanto maior a eco-ansiedade, menor será o bem-estar psicológico. E por fim, a quarta, a gente supõe que a pontuação total da literacia climática apresentará um efeito moderador na relação entre eco-ansiedade e bem-estar psicológico. Aqui nós temos um modelo de moderação simples, que representa a hipótese 4, né? Então, a variável independente seria a eco-ansiedade e a variável dependente seria o bem-estar psicológico. A eco-ansiedade prediz o bem-estar psicológico, ou seja, quanto maior a eco-ansiedade, menor o bem-estar psicológico, assim como quanto menor a eco-ansiedade, maior o bem-estar psicológico. A literacia climática aqui apresenta a função de variável moderadora, o que significa que ela pode intensificar a relação existente entre as duas primeiras variáveis. Ou seja, a relação entre eco-ansiedade e bem-estar psicológico ela será mais forte entre aqueles indivíduos que apresentarem um nível mais alto de literacia climática do que aqueles que apresentarem um nível menor de literacia climática. Em relação ao método, nós temos o delineamento da pesquisa e se trata de um estudo de natureza exploratória, descritiva e não experimental, ou seja, correlacional, do tipo ex-post facto. Já em relação aos participantes, nós pretendemos contar com no mínimo 600 pessoas, podendo ser de ambos os sexos, diferentes níveis de escolaridade e socioeconômicos, podendo ser de vários outros estados do Brasil e precisando ter faixa etária acima ou igual a 18 anos. No que diz respeito aos instrumentos, foram selecionados 4. O primeiro deles seria o questionário sociodemográfico, que é aquele questionário que possui itens como orientação sexual, idade, estado civil e etc. O segundo instrumento seria a escala de eco-ansiedade. É uma escala que possui 13 itens e ela será assinalada por meio da escala de Likert. O terceiro instrumento seria a escala de bem-estar psicológico. A escala possui 8 itens que representam 8 dimensões do bem-estar psicológico e ela também será assinalada por meio de uma escala de Likert. E, por fim, o quarto instrumento, que seria o questionário de literacia climática. Ele possui 10 assertivas, as 5 primeiras sendo relacionadas a conhecimentos técnicos sobre questões ambientais e mudanças climáticas. E as 5 últimas seriam relacionadas ao conhecimento acerca das consequências derivadas das mudanças climáticas. Em relação aos procedimentos, a coleta de dados será realizada de forma online, a divulgação da pesquisa será através das redes sociais e as pessoas que tiverem interesse em participar da pesquisa poderão ter acesso ao questionário completo por meio da ferramenta Google Forms. Além disso, é importante dizer que o TCLE será apresentado ao participante antes do início da pesquisa
e a coleta de dados só começará a ser realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. No que diz respeito à análise de dados, nós pretendemos utilizar o programa SPSS, a versão 23, para fazer a tabulação e as análises estatísticas dos dados. Também pretendemos realizar análises inferenciais de regressão, justamente para conseguir testar o poder preditivo da eco-ansiedade e da literacia climática frente ao bem-estar psicológico. E, por fim, utilizaremos o Edge-in Process Macro para investigar o poder moderador da literacia climática na relação da eco-ansiedade e do bem-estar psicológico. Bom, assim, nós esperamos que possamos obter dados precisos sobre as 3 variáveis citadas e que seja possível relacioná-las com as teorias já existentes dentro da ciência psicológica. Além disso, no que diz respeito aos objetivos específicos, nós esperamos analisar o poder moderador da literacia climática. E, além disso, esperamos que possam ser implementadas políticas públicas e realizados novos estudos com o objetivo de analisar o modo em que as notícias relacionadas ao meio ambiente são noticiadas, principalmente pela mídia. Então, muitas das vezes essas notícias são dadas de forma que causem mais pânico, medo e ansiedade na população, e muitas das vezes não é previsto preservar o bem-estar psicológico da população. E, por fim, pretende-se que esse estudo possa contribuir com outros estudos multidisciplinares. Esse é o nosso cronograma, então nós pretendemos submeter ao Comitê de Ética agora nos meses de junho e julho, realizar a coleta de dados nos meses de agosto e setembro, e por fim fazer a defesa e a entrega definitiva do projeto, que seria o TCC2, no mês de dezembro. Muito obrigada.